Bora falar também sobre Memphis Depay. Você vai ficar assustado com as cifras envolvidas em relação à moradia do atleta pagas pelo Timão. Vídeo de hoje do canal da Nicola responde se TT está mesmo nos planos do Corinthians. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a CBF, que cogita, para o ano que vem, implantar o impedimento semiautomático, aquela tecnologia utilizada para avaliar lances de impedimento, reproduzindo o que se faz na Europa. O grande problema é o custo, R$100 mil por partida ou 38 milhões de reais por edição de Brasileirão. Sobre Romarinho, atacante brasileiro de 34 anos de idade, livre no mercado, ele quer jogar no futebol brasileiro. Contei para vocês nessa semana que o Corinthians não pretende contratá-lo por uma decisão do Fabinho Soldado. Romarinho também foi especulado como possível reforço de Grêmio e Santos, mas os dois clubes asseguram que não existe negociação no momento. A saideira do giro de notícias, Jonathan Cafu entrou com uma ação contra o Corinthians, cobrando R$2,5 milhões de reais. Essa grana é referente ao não pagamento do fundo de garantia, além de uma série de multas do período em que o atleta esteve vestindo a camisa alvinegra. Para falar sobre o Corinthians, repercutindo a informação de que TT, a ex-atleta do Grêmio, hoje no Panathinaikos, interessa ao Timão. Antes de consultar o Corinthians, já entrei em contato com o Pablo Bueno, que é o representante do TT, o cara que acompanha o TT desde que esse ponta surgiu no Grêmio. Hoje o TT tem 25 anos de idade, vem de uma temporada bem legal com a camisa do Panathinaikos da Grécia. 49 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ele havia sido comprado pelo Panathinaikos por €7.250.000 a uma temporada. Perguntei, Pablo, existe alguma chance de TT no Brasil? Abre aspas para ele, o TT não vem para cá em hipótese alguma. Ele foi eleito o melhor jogador do último campeonato grego. Vai continuar no futebol europeu, cravou o empresário do atleta. Há a possibilidade de o TT sair do Panathinaikos, mas para se mudar por um clube maior em uma liga de mais expressão do que a do campeonato grego. Contrato por lá até julho de 2028. O Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Assim como não teve também em relação a Elinho, atacante revelado no São Paulo. Hoje no Toluca do México houve uma consulta, Toluca não topa emprestar o jogador. Só para arrematar, também contei para vocês com exclusividade no vídeo da manhã dessa quinta-feira que Romarinho, que quer jogar no Timão, acabou sendo barrado por Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol alvinegro. No vídeo dessa sexta-feira prometo trazer mais detalhes sobre uma dívida do Corinthians com Igor Coronado. A pendência chega a R$10 milhões apenas com luvas. Pagamento pelos prêmios da assinatura do contrato. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vai jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros.
Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Quero falar agora sobre quase 300 mil reais de gasto apenas com a moradia de Memphis Depay. Tenho contado para vocês nos últimos meses sobre os vários mimos e privilégios que o Memphis Depay tem em seu contrato com o Corinthians, certo? Salário de 4 milhões de reais por mês e benefícios e bônus para quase tudo. Para jogos, gols, assistência, título, faltou contar a respeito da moradia. Memphis Depay, desde que chegou ao Brasil, fica hospedado na suíte mais cara da cidade de São Paulo. É uma cobertura triplex, a mais luxuosa da cidade, uma penthouse suite do Hotel Roosevelt. Importante contar que ela tem um custo diário de 9 mil, ou seja, o Corinthians gasta por mês, apenas com o aluguel dessa cobertura, 270 mil. Se a gente levar em consideração que o Memphis está completando um ano de Corinthians, dá para contar que o custo da moradia do Memphis, que o Corinthians é quem banca, está na casa dos 3 milhões e 200 mil reais. Qual foi a diária mais cara da sua vida? O Memphis gasta por dia 9 mil reais. Essa suíte triplex, ou essa cobertura triplex, tem 1.115 metros quadrados e está localizada no 25º andar da Torre Mata Atlântica, com direito a mordomo e motorista 24 horas por dia. Tem só mais uma consideração importante: o Corinthians havia se comprometido a garantir ao Memphis uma residência fixa. Isso estava previsto em contrato. Como o Corinthians não avançou nessa residência, o Memphis foi ficando nesse hotel e de lá não deve se mudar tão cedo. Isso se é que ele não vai embora para jogar no exterior. Há uma proposta oficial do Beşiktaş da Turquia pelo holandês, que é aguardado nesse sábado para a reapresentação depois do período de férias. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a segunda divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos dois jogadores e dá para assegurar que a chance é zero. Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara: se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a segunda divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Para falar sobre a grande bomba do dia, Memphis Depay mais uma vez notificando de forma extrajudicial o Corinthians. Tudo por conta do atraso no pagamento dos prêmios do Campeonato Paulista e de direitos de imagem. A dívida é superior a 6 milhões de reais. O Corinthians, nessa notificação, foi avisado também de que o Memphis Depay cogitava nem aparecer na reapresentação do elenco marcada para sábado e que, a partir daí, se não pagasse esses mais de 6 milhões de reais até o fim do dia, o Corinthians também seria impedido de usar a imagem do Memphis Depay. O Timão foi procurar o Memphis, que assegurou que não é bem isso. Essas medidas foram tomadas por seus advogados sem aprovação do atleta. O Memphis também garantiu que estará na reapresentação do elenco no próximo sábado.
Ele até postou um story de uma mala e ao fundo um mapa mundi mais centrado no Brasil, dando a entender de que ele já está preparando a viagem para voltar para cá. De qualquer forma, a repercussão extremamente negativa, até porque o Corinthians tem uma série de outras pendências, por exemplo, não pagou o prêmio do Campeonato Paulista para nenhum outro jogador, deve direitos de imagem para vários atletas, jogadoras do time feminino ainda não ganharam o prêmio da Libertadores da América da temporada passada e ninguém se manifestou ou ameaçou o Corinthians como o Memphis Depay. Há dentro do Parque São Jorge a convicção de que o Memphis está preparando o terreno para deixar o clube. Vale a lembrança de que 10 dias atrás surgiu uma proposta do Besiktas que ainda não foi oficializada, ou pelo menos não chegou aos ouvidos do timão. Só para arrematar, importante contar que Davi Pastor, lateral direito que você soube primeiro, que estaria sendo especulado no Corinthians, deu uma entrevista afirmando que o nome dele de fato está no Corinthians. Abre aspas para ele, meu nome foi jogado lá. Eles analisaram e pelo que eu soube, gostaram. Estão precisando de um lateral direito para compor o elenco. E aí surgiu meu nome. Quem não quer jogar no Corinthians? Perguntou o atleta que pertence à Farense, time que acaba de ser rebaixado para a segunda divisão do futebol português. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal para falar sobre Romarinho, que adoraria voltar a jogar no Corinthians. Ele foi ídolo do timão, tendo sido super importante em conquista de Libertadores da América. Lá se vão 10 anos que ele trocou o Corinthians pelo Oriente Médio. E agora, livre no mercado, ele decidiu voltar ao Brasil. Vou acrescentar, ele tem conversado quase que diariamente com funcionários dos tempos em que ele ainda era atleta do Corinthians. E ele deixou bem claro para todos esses funcionários que adoraria jogar no timão. Mas há hoje um grande entrave, que atende pelo nome de Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol do Corinthians olha com desconfiança para a capacidade física do atacante de 34 anos de idade, que sempre teve a mobilidade como seu grande trunfo. Importante lembrar também que o Fabinho, sempre que perguntado, adota o discurso de que é contrário ao retorno de jogadores que já fizeram sucesso com a camisa do Corinthians para o próprio timão. Ele acha que são raros os casos de jogadores que se destacaram e que conseguem, num retorno, repetirem o mesmo desempenho, o mesmo nível de atuação. Então, hoje, dá para dizer que o Romarinho está distante do Corinthians e isso passa muito pela postura do diretor executivo de futebol alvinegro. Com um detalhe importante, o Corinthians busca até em caráter de urgência um atacante de lado de campo. E para fechar com o Corinthians, o Romarinho toparia baixar bem sua pedida. Nos tempos de Arábia, ele ganhava salários estratosféricos, isso está completamente fora da realidade. Só para completar, ainda sobre a dúvida que para em relação à condição do Romarinho. Nos 10 anos de Oriente Médio, foram 394 jogos, 201 gols e 57 assistências. Na última temporada, 21 partidas, 11 gols e 5 assistências. Acho que vale o risco, mas gostaria de saber sua opinião. Use espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? Fala, família brasileira, então é isso, rapaziada, ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. A gente sempre tá trazendo vídeo diariamente aí do maior clube brasileiro. Já vai se inscrevendo também nesse canal para fortalecer legal o nosso trabalho aqui cotidiano. Valeu, rapaziada. Lembrar também vocês de estar espalhando esse vídeo aqui nos canais de WhatsApp, nos canais de Telegram, Facebook, enfim. Manda para geral, manda para teus amigos, manda para família, manda para todo o torcedor do Timão. Fica super antenado nas últimas atualizações do Corinthians. Já é, rapaziada? E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos.